Olá! Hoje a gente vai mergulhar no capítulo 2 da Epístola a Tito. Ao ler esse texto, qual que é, assim, a mensagem principal que salta aos olhos? Olha, o foco ali é muito claro. A importância de ensinar e, principalmente, viver de acordo com o que ele chama de sã doutrina. Basicamente, ensinamentos saudáveis, né? Sã doutrina. Isso. E o capítulo traça um padrão de conduta bem prático, sabe? Para os diferentes grupos dentro da comunidade cristã da época. Ok, vamos desempacotar isso então. Parece que o texto dá um tipo de roteiro prático, né? Com orientações bem específicas para cada idade, cada papel social. Começa com os homens mais velhos, é isso? Exatamente. Para os homens mais velhos, a instrução é: sejam moderados, dignos de respeito, sensatos, essa palavra, sensato, que significa ter autocontrole, aparece bastante, e também firmes na fé, no amor, na perseverança. Não é só sobre, tipo, se comportar bem superficialmente. Precisamente. A maturidade deles, a constância, eram vistas como algo essencial para ancorar a fé do grupo todo. Faz sentido. E aí, seguindo essa lógica, o texto vai para as mulheres mais velhas. O que era esperado delas? Bom, para elas, a orientação era serem reverentes no modo de viver, não serem caluniadoras, terem moderação com o vinho e um ponto bem importante, serem mestras do bem. Mestras do bem? Isso é interessante. O que seria isso na prática? O que implicava? Então, o fascinante aqui é que elas recebem uma responsabilidade bem direta: instruir as mulheres mais jovens. Ah, certo. O texto liga o comportamento pessoal delas, o exemplo delas, a capacidade e até o dever de transmitir os valores e as práticas consideradas corretas, sabe? É um elo muito claro entre ser exemplo e ensinar ativamente. E para essas mulheres mais jovens, as orientações são bem detalhadas, né? Amar os maridos, os filhos, serem sensatas de novo autocontrole, puras, dedicadas ao lar, bondosas e submissas aos maridos. E o texto até dá um porquê para isso, certo? Sim, e de forma bem direta mesmo, para que a palavra de Deus não seja difamada. Uau! Isso mostra uma conexão fortíssima entre a vida privada, o comportamento ali no dia a dia, especialmente doméstico, e a reputação pública da mensagem cristã. A conduta de cada um era um testemunho visível, né? Entendo. E para os homens jovens, qual a principal recomendação? Para eles, a palavra-chave volta a ser sensatez, autocontrole. E aí tem a orientação para o líder, como Tito. Para ele, a barra é ainda mais alta. Como assim? Ele precisa ser um exemplo em tudo. Ter integridade no ensino, seriedade, usar uma linguagem sadia, que ninguém possa criticar. E o motivo também é explícito. Qual? Para envergonhar quem se opõe, sabe? Deixando os opositores sem ter o que falar, sem ter do que acusar. Isso reforça demais a necessidade de coerência total entre o que se ensina e o que se vive. A credibilidade dependia disso. Entendi. O capítulo ainda fala dos escravos, né? Instruindo a serem submissos aos senhores, a agradá-los, não responder, não furtar, mas mostrar lealdade. E, de novo, com o propósito declarado por trás. Sim, é impressionante. O propósito é, para que em tudo tornem atraente o ensino de Deus, nosso Salvador. A gente precisa lembrar o contexto social da época, que era muito duro. Claro. Mesmo dentro dessa realidade difícil da escravidão, o texto coloca a conduta deles numa perspectiva de testemunho. O comportamento individual, mesmo sob a opressão, podia refletir a fé e, de alguma forma, tornar a mensagem mais atraente, como diz o texto. Validar a mensagem na prática. E aqui a coisa fica realmente interessante, porque o texto não para nas regras de comportamento. Ele dá a base teológica para tudo isso, né? Fala da graça de Deus. Exato. Ele diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Só que essa graça, que esse favor de Deus que ninguém merece, não é algo passivo, tipo, só um perdão e pronto. Certo. O texto diz que a graça nos ensina. Ela tem um papel ativo na transformação. Ensina o quê, especificamente? O que essa graça ensina? Ensina a dizer não, a renunciar à impiedade, às paixões do mundo e, ao mesmo tempo, a viver de forma sensata, justa e piedosa agora, nesta era presente. Ou seja, a graça não é só perdão pelo passado,
Ela é a força que capacita e motiva essa vida transformada no presente. E tem também um olhar para o futuro, né? A menção da bendita esperança. Sim, a esperança da manifestação gloriosa de Jesus Cristo. Isso conecta o viver agora com a expectativa do que está por vir. E o texto fecha essa parte explicando o porquê de Cristo ter se entregado. Que seria? Para nos resgatar de toda maldade e purificar um povo só para Ele, um povo especial, zeloso de boas obras. Veja só, as boas obras aparecem como um fruto natural dessa redenção, dessa ação da graça. Estou tentando amarrar tudo isso. O que significa no final das contas? O capítulo termina mandando ensinar, encorajar, repreender com autoridade, sem deixar que o líder seja desprezado. A grande mensagem parece ser essa: viver de um jeito que não só siga a doutrina, mas que a torne atraente, que a honre na prática diária. Exatamente. E isso, claro, nos deixa com uma reflexão importante que vem do próprio texto, né? Se a graça de Deus é o motor que salva, que educa e que capacita para essa vida transformada, para essas boas obras, que perguntas isso levanta para a gente hoje sobre a conexão real entre a fé que alguém diz ter e as ações que pratica no dia a dia? Como essa dinâmica, sabe, entre graça recebida e vida vivida, como isso se manifesta concretamente? Fica essa questão,